paz do Senhor Jesus, neste momento a todos. Quero deixar um trecho da Palavra de Deus, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, todos os versículos com a Palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus escrita para cada um de nós, ela nos edifica, ela nos corrige, ela nos alerta e ela nos consola. Diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e leva cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levada de várias consciências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repóboros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tendes seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listras. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente queres viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe que a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Esta é a Escritura Sagrada, né? É a palavra de Deus verdadeira, mas Paulo recomenda e alerta o seu filho na fé, Timóteo, dizendo que nos últimos dias sobreviria tempos trabalhosos. Se naquele tempo vinha acontecer os tempos muito trabalhosos, com muitas dificuldades na caminhada, hoje não seria diferente, né? Hoje o tempo está muito trabalhoso. Está muitas coisas acontecendo. Mas Paulo, alertando aqui, diz que havendo homens amantes a si mesmo, como Paulo escreve dizendo aqui, avarento, tem muitos avarentos, presunçoso, muito soberbo, blasfemo, desobediente aos pais e mães, ingrato e profano. E ainda Paulo diz que sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E ainda Paulo traz para Timóteo dessa maneira, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Tá vendo? Se no tempo que Paulo falou para Timóteo essas palavras, hoje não é diferente. Hoje tem tudo isso no meio, né,
da caminhada no meio do povo de Deus, infelizmente, homens dessas qualidades. E ainda Paulo diz que, de repente, tem uma aparência de piedade, mas negando que a eficácia dela, né? Negando a eficácia dela. E ele alerta aqui: e deste se afasta-te, desse não tenha contato, saia de perto desses que têm essas qualidades errôneas, né? Mas Paulo ainda traz aqui uma lembrança para Timóteo, dizendo que sempre eles aprendem sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade. A pessoa que estuda, aprende as coisas de Deus, mas nunca chega no pleno conhecimento da verdade de transformação, não é verdade? Porque o evangelho, se chegar na vida de uma pessoa não transformar, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro converte o homem, como está escrito no Evangelho de João, através do Espírito Santo, converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, né? Transformar e libertar, e o homem ser verdadeiramente, ou uma mulher verdadeiramente serva de Deus, vivendo uma vida de retidão a Deus. Mas Paulo diz que aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. É verdade? Aprende, estuda, busca muitos conhecimentos, mas não chega ao pleno conhecimento da verdade. E diz aqui também, Paulo escrevendo, como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Verdade? Quanto à fé. Mas Paulo alerta o seu filho na fé, e hoje também é para nós dessa maneira. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Pronto. Perseguições e aflições, das quais ele revela aqui que aconteceu a ele lá em Antioquia, em Pônio, em Listra, e quantas perseguições, né? Ele sofreu, mas ele revela para os seus filhos na fé, dizendo: o Senhor de todas me livrou. Na verdade, de todas Deus livrou ele. E ele diz aqui ainda: e também todos que piamente queres viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Pronto. Essa é a palavra de Deus. Mas ainda os versículos mais à frente diz que: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Enganadores sempre serão enganadores. Falso sempre será falso. Mentiroso sempre será mentiroso. Mas a verdade chega. A verdade chega. Quantos estão usando, né, de uma fé falsa para enganar muitos? E muitos são seduzidos, né, pelas mentiras. Mas a verdade sempre será verdade. Mas o segredo está na palavra de Deus que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e naquilo que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. É verdade? Quem aprendeu, aprendeu. Quem teve uma boa instrução da Sagrada Escritura não se embaraça. Não vai atrás de oba-oba, não vai atrás de só revelações. Na verdade, que tem enganado a muitos por aí, e muitos corruptos, muitos desvios da fé. Mas a Bíblia nos alerta aqui, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e naquilo que fosse inteirado. Verdade? E ainda a Escritura Sagrada revela desta maneira aqui, que desde a tua meninice, sabes que a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada, pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Você sabe, Timóteo, Paulo escrevendo, você sabe que a Sagrada Escritura
pode fazer sábio, uma sabedoria do alto céu, mas para isso deve permanecer naquilo que aprendeu. Aí Paulo, ainda concluindo, diz que toda escritura, toda, não é a metade dela, viu? Porque tem pessoa que pega um pouco da escritura e faz o ensinamento, né? E não é um alicerce verdadeiramente. Mas Paulo diz que toda escritura, ela é divinamente inspirada. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda ele revela que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Se a Sagrada Escritura não fizer isso na vida do ser humano, o ser humano nunca será transformado. Mas a Bíblia conclui aqui dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estamos caminhando para o caminho da perfeição, né? Mas para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja instruído através da Sagrada Escritura. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo